Boa noite. Meu nome é Giovana, essa é minha colega Micaele, e hoje estamos aqui para apresentar um podcast com os ilustres convidados, o professor William, que atua como policial penal, e o professor João Leopoldo, um grande advogado na área de júri, uma inspiração para todos nós, alunos de direito. E, bem, os dois, né, ambos, vendo a carreira deles, como percorreram hoje em dia. Agora eu vou estar passando a palavra para minha colega Micaele. Boa noite. O nosso tema em si, o projeto integrador que nós tivemos a ideia é trazer temas e questões do direito para a gente debater. E hoje o tema é sobre a atuação do advogado dentro do júri. A gente escolheu um caso para se basear, que é o caso da Boate Kiss, que teve assim uma repercussão bem grande, e daí teve muitos... Tem muita gente que pensa que os advogados atuaram bem, tem outros que acharam que eles já atuaram forçado demais. Então, a gente trouxe esse caso para debater. A gente tem o pensamento de futuramente continuar com esse projeto, com outros casos, outros temas, mas hoje a gente queria falar sobre, em si, o caso da Boate Kiss. Daí a gente queria já até falar com vocês o que vocês pensam sobre isso, referente ao caso, a atuação do advogado. Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça de vocês? Olá, boa noite a todos que nos acompanham, professor William, Micaele, Giovana, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite para debater uma temática que para mim é muito cara, que é a temática do Tribunal do Júri. Então, é um prazer, né? Me sinto muito feliz por estar aqui. E acho que a escolha de vocês foi uma escolha muito feliz também, porque é importante que a gente debata esses temas aqui, sobretudo temas que envolvem casos como esse, que são casos assim que chamaram a atenção do país, que acabou parando para acompanhar, né? E uma discussão também assim de dogmática penal assim bastante interessante, porque ali se discute se houve ou não o dolo eventual, né? Se houve ou não a culpa consciente. E isso poderia inclusive mudar a capitulação delitiva, né, de um crime que seria um crime culposo para um crime que foi tido até o presente momento como um crime doloso, tanto é que foi julgado no júri popular. Então, um prazer, professor William. Prazer também. Muito obrigado. Desde já agradeço o convite, muito feliz de ter sido, de estar aqui com vocês, o professor doutor João Leopoldo. Enfim, vocês mesmos já me apresentaram, né? Então é possível imaginar que a minha atuação no Tribunal do Júri ele fica mais relacionado aos bastidores, não é? Então tenho acompanhado muitos julgamentos no plenário, mas sempre atuando como um membro da segurança da escolta, né? E assim a gente vai também, né, adquirindo uma experiência, conhecendo, vendo casos diferentes. Nesse caso em específico, nesse primeiro momento, o que eu tenho para dizer, né, é que toda vez que você precisa enaltecer a tua narrativa em detrimento da narrativa do outro, enfim, fazer prevalecer aquilo que você quer mostrar como verdade, e para isso você acaba atacando, né, moral, valores, você pode sim ser interpretado, né, de uma maneira talvez não tão boa. Pode se virar contra, né, você, já que moral, valores, ela faz parte da sociedade. A sociedade que escolheu, não é? E uma vez que a sociedade escolheu viver dentro dessas regras, que não está escrito, mas que todos acabam seguindo, né? O conselho de sentença nada mais é que os representantes do povo. E isso, né, faz com que talvez, né, não tenha assim uma boa visão, né? A atuação tenha parecido ser agressiva, né? Esse é a primeira impressão que eu tenho, né, quando a gente fala nisso. Então, assim, eu acredito que
como qualquer outra área, qualquer outra profissão, a ética e a moral ela tem que estar inclusa em tudo que o profissional for fazer. E no direito não é assim. Tanto é que a gente tem o código de ética da OAB e tudo mais. Só que dentro do júri, a gente tem uma liberdade maior para defender a nossa narrativa. Assim, o advogado pode usar todos os meios possíveis para ele defender. Aí eu até estava pesquisando uma doutora, a Gabriela Pires. Ela estava falando da atuação dos advogados no caso do tribunal do júri. E ela falou que para ela foi totalmente um apelo emocional para os jurados, assim, não foi uma argumentação jurídica. O senhor falou sobre o crime doloso, ela estava falando que a narrativa da acusação foi assim para o crime doloso. Só que, assim, foi um crime doloso que eles colocavam uma narrativa que precisava ser condenado como crime doloso para não acontecer mais. Sendo que eles não apresentaram argumentos jurídicos, a lei, para caracterizar o crime doloso, entendeu? Eles usaram de meios de tipo assim, ele fez e pronto. Ele fez na maldade, porque se ele não tivesse feito isso não teria acontecido. Então, assim, eu concordo em partes. A parte que eu concordo é que, assim, dentro do júri, existe um apelo emocional para os jurados. Porque, assim, você tem que defender a sua narrativa para pessoas que são, teoricamente, leigas. Então, você não vai conseguir explicar para elas argumentos jurídicos. Você tem que usar a emoção, você tem que convencer ela. Não é uma manipulação, mas você tem que trazê-la para o seu lado. Só que, assim, às vezes eu acho que exageram um pouco. Principalmente no caso, a gente trouxe diversas questões que teve no caso que eu fiquei, nossa, mas precisava disso, precisava agir assim com a vítima que passou por tudo aquilo. E assim, claro que o advogado ele tem que ter uma melhor narrativa, tem que defender, mas eu acredito que tudo tem um ponto, assim. Eu não sei se vocês concordam comigo. O que deve ser levado em conta? Nós temos que entender a ritualística do Tribunal do Júri à luz do que dispõe a Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece o júri no artigo 5º, que é o rol das garantias individuais, inciso 38. E lá, no artigo 5º, inciso 38, nós temos 4 alíneas. São 4 princípios que regem o Tribunal do Júri. Um deles, muito importante, talvez o mais importante, é a plenitude de defesa. Então, o que vale no júri? Nos processos comuns, procedimentos comuns, vige a ampla defesa, que é a defesa exercida pela defesa técnica mais a autodefesa do indivíduo acusado, que lá no seu interrogatório vai falar, vai dar sua versão do fato, vai se defender. No júri nós temos mais do que isso. Nós temos a plenitude de defesa. O que quer dizer? Que nós temos autodefesa por meio do indivíduo acusado, nós temos a defesa técnica materializada pelo seu advogado e nós temos a possibilidade de argumentos metajurídicos. O que são isso? São argumentos que fogem do direito. Então, por isso que, como vocês falaram, que muitas vezes nós temos ali argumentos que não são de ordem técnica, justamente porque quem vai julgar são os pares. São outros indivíduos que nem sempre têm, ou na minoria das vezes, né? Tem informação técnica jurídica. Por isso é que nós trazemos, muitas vezes você vê uma pessoa lendo um texto da Bíblia ou um texto conhecido. Nós usamos isso muito na peroração, que é o encerramento, a fase final do discurso, o encerramento do discurso. Geralmente você traz, se é um caso mais emocional, você lê um texto mais emocional que você escreveu, ou um texto de alguém, enfim. Então, vale no júri, é quase que um vale-tudo da argumentação, né? Não entendo aqui um vale-tudo no sentido de pode qualquer coisa no júri, mas argumentação, argumentativamente falando, por conta desse princípio. E às vezes nós temos efetivamente pessoas que acabam passando um pouco do que aquilo que nós entendemos como adequado. Mas é difícil também a gente julgar, porque não é a gente que está sentando ali, é o indivíduo que está sendo representado por nós. E o advogado tem que dar voz àquele indivíduo que está ali, que o julgamento pode, assim, mudar completamente os rumos da vida dele. Então é importante que, antes da gente ter essa visão assim de não, o advogado se excedeu ou o promotor se excedeu, nós temos que entender que ali de trás por trás nós temos questões que são muito sensíveis, né? De um lado nós temos a família da vítima enlutada, às vezes um promotor também acaba se exaltando um pouco mais, acaba
trazendo num nível um pouco mais alto, esquentando ali um pouco o clima do julgamento, mas é porque ele também presta um juramento, quando ele é aprovado em concurso público, toma posse, de defender a sociedade. E sobre ele recai a responsabilidade de dar voz à vítima e à família enlutada, nos casos de homicídio consumado. Por outro lado, o advogado também representa aquele réu que está sendo ali acusado. E é como eu digo, às vezes a gente tem essa coisa de viver aquilo que a gente está falando, de trazer num tom mais elevado, porque é a responsabilidade da vida do teu cliente que está ali pelos seus ombros, está pesando na tua beca. Então é por isso que muitas vezes a gente é obrigado a dar uma elevada, trazer para um debate mais acalorado e, eventualmente, cometemos alguns excessos, alguns erros, porque todos nós somos humanos, mas é porque sobre nós recai uma responsabilidade muito, muito grande. Bom, não tem nem que dizer que concordo, né? Porque o doutor nos deu uma pequena aula, né, do que faz todo dia. Mas acho que é importante lembrar, e isso confirma, né, toda essa fala, que o diferente, né, de todas as decisões de mérito em que o juiz precisa sempre fundamentar, o tribunal do júri é um momento em que não há necessidade de fundamentação da decisão. Condeno, absolve, né, com base no que o conselho de sentença entende, né? Então veja que essa atuação mais acalorada, como o professor disse, ela visa o convencimento, né? E o convencimento ele vem daquele que melhor tem a atitude, a aptidão, autoconhecimento, né? E isso fica muito claro, né, quando você assiste. Claro que o juiz depois ele tem toda aquela a missão, né, de dosar a pena e tal, mas quem decide são pessoas do povo e que não vão fundamentar, não há essa necessidade. Mas assim, continuando, eu acho que com base na legislação, né, a gente tem conseguido observar que não vale tudo, né? E aí nós podemos citar, inclusive, o caso Mariana Ferrer, que é um caso recente, né, que não é o objeto do nosso estudo hoje, mas que vem ao caso, porque foi um caso em que uma pessoa foi acusada de estupro, né, e que durante as audiências houve ali, na visão do legislador, excesso, né, contra a dignidade dessa vítima. Tanto que criou-se a Lei Mariana Ferrer em 2022. A Lei Mariana Ferrer, ela visa o quê? Proteger a vítima e as testemunhas contra excessos à sua dignidade, né? Então, a partir do momento em que a atuação ela deixa de lado, né, o conhecimento e os fatos e parte para o lado da ofensa pessoal e a dignidade da pessoa que ali está, talvez essa seja esse o limite, né? Não sei, talvez seja esse o limite. Pode falar. Comentando ali com base no que ambos disseram, ao assistir o júri do caso da Boate Kiss, a gente observou alguns pontos assim que chamam bastante atenção. Por exemplo, quando o promotor ele pediu, se não me engano foi o promotor, pediu para estar acendendo um pedaço da espuma, né, para estar provando ali, mostrando o que ocorreu lá na boate. Se não me engano, o juiz, na hora, né, ele indeferiu lá. E também teve a parte em que uma testemunha que, não sei mencionar agora o nome dela correto, em que ela havia perdido a perna, né, no incêndio. Ela menciona, assim, essa frase me marcou muito quando eu assisti o júri, que ela menciona que a última vez que ela correu foi quando ela correu para salvar a sua vida. Isso enquanto eles mostram imagens e fazem perguntas, né, a respeito das vítimas, que estavam lá, a visão dela, né, no meio de tudo aquilo.
E, assim, são coisas que a gente vê, assim, que a gente se colocando, né, na pele da testemunha ali, falando na hora que a gente fica meio chocada, assim, imagina qual que seria o sentimento, assim, e a gente faz a gente pensar, assim, até onde, qual a pergunta ali que faria para a testemunha ali, ela como testemunha, né? O que causa nela, como que ela se sente. Inclusive, teve uma das testemunhas que perdeu o irmão, que era muito ligado no incêndio. E quando ela vê as imagens dos corpos, ela se emociona, ela pede um tempo. E um promotor, né, ele continua as perguntas. Porém, o juiz para ali na hora e pergunta se ela gostaria de um tempo, se ela gostaria de sair, tomar uma água, tomar um ar para se recompor. São nesses momentos assim que a gente viu assim que mais chocou, pelo menos assim na minha parte, assim comentando. Assim, o que eu penso, falando um pouco do que vocês falaram, foi que assim, que eu acho que é muito difícil você separar. Porque quando, assim, qualquer direito de família, direito do trabalho, é mais fácil você atuar ali. Mas no tribunal do júri é meio que você tá lutando contra a sociedade, porque assim, são valores morais da sociedade. Ah, fulano matou alguém. Então, assim, você já não vai estar só ali no caso, você vai estar com toda a ética e a moral da sociedade impostas ali. Então, assim, é muito mais difícil. O professor Leopoldo uma vez passou uma simulação pra gente. Ele deu um caso e aí dividiu a sala e a gente foi lá e fez. Assim, na prática, é um negócio muito surreal. Você sente, assim, 1 bilhão de emoções, aí se a outra parte fala uma coisa que você não concorda, você já fica muito nervoso. Você já quer rebater. E eu descobri que eu sou muito sanguínea com essa apresentação. Porque a parte falava uma coisa e eu ficava muito nervosa. E eu queria, assim, falar outras milhões de coisas. Então, assim, eu acho que é muito difícil você separar na hora ali. Porque você tem que dar tudo de si, igual o professor Leopoldo falou. Você tem que dar tudo de si ali, porque é a sua carreira, a sua reputação. E, assim, no caso, a gente viu inúmeras pessoas, assim, que estavam na inquirição de testemunhas. As testemunhas estavam, assim, meu Deus, bem abaladas, assim, e o defensor quanto o acusador estavam... A primeira testemunha que eles falaram era uma mulher que ela estava grávida e ela teve 60% do corpo queimado. Nossa, ela passou não sei quantos dias em coma, acho que ficou 1 mês em coma. E, assim, foi terrível. O testemunho dela, assim, é muito forte. E, assim, a acusação perguntou para ela o que ela queria que acontecesse com o júri. E aí ela falou que queria que os réus fossem condenados. Só que nisso, quando veio a defesa, a primeira coisa que ele falou foi assim: sabe quem te salvou? Sabe quem não deixou você morrer naquele dia? Foi aquele réu. Ele citou um nome que está ali sentado. Então, assim, olha o que vai gerar na cabeça dela. Eu fiquei me perguntando. O que ela mais queria, ela tinha falado que era a condenação dos 4 que estavam ali. E aí depois o defensor veio e falou: você só tá vivo por causa dele, você quer que ele seja preso? Então, assim, eu achei uma coisa muito forte. Porque será que realmente ele salvou ela? Porque ele não sabe. Ele falou que salvou uma mulher que era parecida com ela. E o defensor veio e falou: não, é que ele te salvou e você tá viva, você tá aqui acusando ele, mas ele que te deu a vida, ele falou. Então, assim, eu achei muito forte isso. Não sei se vocês concordam comigo. Bom, primeira pergunta, eu tenho uma pergunta. Tem futuro como defensora do Tribunal das Lágrimas? Disse que é muito sanguínea, né? Acho que tem que ser, né? Não dá para. Tanto que a gente acompanha os profissionais do ramo e a gente vê que, né, é uma fala meio que virou até já, né, um verbete, né? Não é para amadores, né? O Tribunal do Júri não é para amadores, não é? Olha, eu acho que cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? Quando você se coloca do outro lado e começa a receber informações, de fato, né? Talvez você consiga mudar de opinião. Vou até citar um caso assim de sala de aula, como você mesmo, né, já utilizou desse recurso, também vou fazer igual. Quando a gente dá um caso, né, traz ali uma situação de feminicídio, por exemplo, né? Você vê é natural, né, que há um debate, quando você solta esse caso, há um debate natural, né, dentro do grupo, em que a maioria das mulheres querem condenar, né, querem, enfim, dos homens,
há uma neutralidade maior. De repente, a gente inverte, coloca as mulheres para fazer a defesa, né? Qual que é o primeiro momento, né, que as mulheres já fazem? Ah, não, então vamos tirar todas as mulheres do conselho de sentença. Isso daí o professor ele dá aula dessas técnicas, não é? Mas veja que a cada momento em que você está do lado de cá ou do lado de lá, você acaba sofrendo emoções, né? Tem o dever do lado de cá, do outro lado você tem emoções. Já vi advogados chorar em plenário, e acredito que o profissional ele tem que estar isento, né? O professor pode me ajudar com isso, mas a partir do momento que o profissional ele se envolve muito emocionalmente, eu acho que está na hora de pensar em, de repente, substituir, né, um pouco o pé, porque isso pode afetar a emoção, a paixão, né? A gente sabe que não... falando criminologicamente falando, não exclui a imputabilidade. Imagina se ela vai trazer, né, algum benefício. Talvez diante de um convencimento de uma plateia, né, mas, né, eu acredito que é mais arriscado. É muito sensível a gente falar assim, porque é difícil. Eu acredito assim que quem tem que ser, e não é, na verdade, porque nós somos seres humanos, mas quem teria que ser imparcial é o juiz, né? O advogado e o promotor, ou o acusador, seja assistente de acusação, eles sempre vão ter um lado. E esse envolvimento acontece, viu, professor William? É difícil a gente separar muitas vezes, porque, claro, tem casos em que você tem uma posição pessoal, porque antes do advogado, antes do operador do direito, fala o homem, né? Fala a mulher. Então, você sempre vai analisar aquele caso, claro, tecnicamente, mas os teus valores ali, você vai fazer um juízo de valor teu, pessoal, né? Não é porque você está defendendo uma pessoa, tecnicamente falando, que você necessariamente concorda com aquilo que ela fez ou deixou de fazer. Mas tem muitos casos em que você, pessoalmente, que aconteceu já comigo algumas vezes, de eu realmente acreditar na inocência da pessoa, de achar que ele está sofrendo aquele processo, mas em decorrência de uma injustiça, uma acusação que foi errada, uma má investigação, né? Ou até mesmo, num primeiro momento, existiam indícios, mas as coisas foram se aclarando no decorrer do processo. Então, é difícil a gente fazer essa separação, porque você, como homem, eu sou uma pessoa que sou defensor das liberdades individuais. Então, eu vendo uma coação ilegal no direito da pessoa de ir e vir, uma ilegalidade que está resultando ali numa prisão ilegal, aquilo te revolta de alguma certa forma. Porque você vê que aquilo, na verdade, poderia ser com você, né? E a partir do momento que a gente começa a abrir mão das nossas liberdades, como, por exemplo, o professor falou da Lei Marifer, é uma legislação até interessante, mas é uma legislação que, sem dúvidas, cerceia a atuação do advogado. Cerceia, porque o advogado tem certas coisas que ele não pode trabalhar, de certas formas. O juiz pode cercear a posição do advogado se ele for um pouco mais ríspido. E acaba, às vezes, acontecendo, como eu fiz um júri, agora, o último júri que eu fiz, os réus foram absolvidos, era uma vítima sobrevivente. A vítima estava sendo totalmente hostil comigo. E eu tive que dar uma calçada nela, né? Colocar a pessoa no lugar. Peraí, o senhor está vindo aqui responder perguntas. Não é o senhor que me faz perguntas, o senhor responde as minhas, né? Eu estou trabalhando aqui, o senhor está para esclarecer os fatos. Não adianta o senhor ser ríspido comigo. Então, isso faz parte, né, da dinâmica do julgamento. Agora, uma lei como essa, por exemplo, pode cercear o exercício profissional do advogado. E, na verdade, o advogado tem até um livro interessante que eu recomendo aqui, que não tem a ver com a temática da Boate Kiss, mas é um livro com até um título um pouco pretensioso, mas o nome é Como os Advogados Salvaram o Mundo. Se nós admitirmos que um advogado seja impedido no seu exercício profissional, em alguma medida nós estamos fazendo morrer um pouco da democracia, porque a democracia é construída através também do trabalho do advogado, que está denunciando uma ilegalidade, está entrando com uma ação de descumprimento de um preceito fundamental, uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, os nossos avanços sociais são muito
levados, né, dado voz aqui às mudanças de entendimento jurisprudencial, ou seja, os avanços sociais mesmo, né, eles são levados também muito por conta do trabalho dos advogados. Então, eu penso que, claro, nós temos que ter limites, né, esses limites devem existir. O juiz está para limitar esse tipo de situação excessiva, como no caso Mariana Ferrer, como no caso da Boate Kiss, e eventualmente algum advogado ou mesmo promotor, que eu vi atuações assim excessivas. Mas nós temos que tomar cuidado, porque no tribunal do júri, como eu disse, vige a plenitude de defesa, e ali é um momento de defesa mesmo daquele indivíduo que pode estar sendo condenado a uma pena exorbitante. Então, é claro, essa atuação deve ser regulamentada, e os órgãos de fiscalização de classe, como as associações de magistrados, o CNJ, órgãos de regulação do Ministério Público, né, Conselho Nacional do Ministério Público, a OAB, estão aí para processar e punir eventuais excessos que ocorram, mas nós temos que dar liberdade para que as pessoas exerçam ali o direito de defesa, que é a plenitude de defesa, que também se estende à acusação, como você falou, do promotor que tentou queimar um pedaço ali do material do isopor. Essa plenitude de defesa também é estendida à acusação. Então, nós temos que garantir que os papéis sejam cumpridos, né, e haja um julgamento efetivamente democrático. O júri é a casa da democracia. Então, comentando o que o senhor falou um pouco sobre a pessoa não ser imparcial, eu concordo muito com isso. Tanto é que quando o advogado, o promotor vai escolher o júri, sempre tem aquele lá, se for um feminicídio, eu vou tentar tirar as mulheres. Se for um caso assim, eu vou tentar deixar o menos parcial possível, assim. Eu acredito muito nisso. Mas não tem como você ser imparcial. Eu concordei muito com a fala do senhor, porque, assim, se até o advogado, o juiz, todos nós temos um lado. Inclusive, assim, a sociedade inteira. Então, é muito difícil você lutar contra isso. Por mais que o advogado ele tenha total liberdade lá dentro, é muito difícil para ele em si lutar contra tudo isso, porque, assim, o advogado tem a liberdade, só que, por exemplo, em caso da Boate Kiss, excedeu a liberdade, só que daí vem, ele pode ou não pode? Mas se ele tem liberdade, ele poderia, mas perante a sociedade ele já excedeu. Tem um caso muito famoso de um doutor que eu acho que vocês vão conhecer, que ele estava fazendo a defesa, eu não lembro o caso que ele estava defendendo, mas ele pegou a colega dele e enforcou a colega dele, assim, para defender. Então, assim, ele pode realmente fazer isso? Poder, ele pode, mas, assim, sabe, fica aquela, será que pode, será que não pode? É meio difícil colocar uma regra, impor uma regra nisso aí. Eu acredito muito nisso, que não tem uma resposta simples, é muito subjetivo. Eu acho, entendo assim, na ritualística do júri, por ser um procedimento especial em que vigem esses princípios que a gente estava conversando, ela sim permite esse tipo de simulação. Agora, eu, na condição de advogado, não faria dessa forma. Certamente não. Porque é muito simbólico, muito emblemático. Um caso de feminicídio, né? Você está julgando um caso em que há uma vítima mulher, há esse histórico de violência contra mulheres no Brasil. Isso é muito forte e visível, a gente não tem como negar. Isso faz parte da nossa história. Aí você vai e repete uma situação com uma mulher, né? Então, acho que isso é muito emblemático. Teriam outras formas, eu acho que isso, inclusive, pode ter pesado negativamente no julgamento em si, porque me parece que, no caso, também haviam jurado as mulheres. De qualquer forma, eu acho que o caminho não é coibir esse tipo de situação, não é proibir que vai resolver o problema, não. Eu acho que nós temos que ter quem tem que fazer esse juízo de ponderação, se vale, se não, é a defesa, estruturando tecnicamente, pensando o processo, e aí fazendo um juízo de conveniência, se vale a pena ou não. Mas entendo que cercear não é o caminho certo. Eu acho que entra aí a dicotomia direito, então o direito permite, né? A legislação não é contra, versus a sociedade que é pautada em cima de regras que você não enxerga. O direito está escrito, né? Mas a nossa sociedade,
ela é regida por uma regra não escrita, que visa a harmonia, e isso, na visão da maioria, está errado. Por isso foi tão polêmico, né? Por isso foi tão polêmico. Mas, assim, tem muita polêmica além dessa, talvez eu acho que até maior. Por exemplo, eu acho que não há polêmica maior, né, do que o réu ou o acusado, por exemplo, quando a gente fala do direito de mentir. O réu, no processo, o acusado, né, no inquérito, ele tem essa... não há consequência jurídica nenhuma para aquele que... E qual é a maior ofensa dentro de um processo do que dizer não fui eu que fiz, sendo ele que fez, né? Enfim, o direito ele não pode condenar sem provas, muito embora as provas às vezes não alcançam a verdade, não é verdade? Não é verdade? E aí nós temos ali vários autores que defendem, por exemplo, sobre essa questão do direito de mentir, né? E o direito de mentir ele nasce até com Nietzsche, né? Ele fala assim que não há consequência, aliás, não há proibição. Se não é proibido, é permitido. E tudo que é permitido é direito, né? Então, tem sim o direito de mentir. Aí Badaró fala um pouquinho diferente, fala, não, direito não. Ele fala, não é direito, mas não tem consequência jurídica. Então, né, se é direito ou não é, a verdade é que é um exercício da defesa, né? É que isso, né, professor William, nós temos que entender, aí nós vamos para um campo mais até filosófico, que envolve o processo penal, o direito penal, porque nós temos que entender o porquê que nós temos esse tipo de direitos, né? O que a gente precisa entender é que o processo penal ele parte de uma relação desigual, enquanto nós temos o Estado, que é muito maior, né? Tem juízes, tem promotores, tem policiais, né? Então a acusação, o Estado acusador, tem o Estado juiz e o Estado acusador. O Estado acusador tem todo um aparelho, um aparato, né? Então, se um promotor hoje ele pede, por exemplo, para acessar o teu celular, por conta de indícios de crime, ele vai conseguir acessar. Se ele quiser acessar a tua conta bancária, tua movimentação telemática, tudo isso ele vai ter direito a acessar isso, porque ele vai pedir, o juiz vai conceder, se existem, claro, indícios de práticas criminosas, né? Então, há uma supressão de liberdades aí. O teu direito à intimidade, à privacidade, ele é suprimido em favor de um direito maior, que é a ordem pública, né? Que é a paz social, que é não haver crimes, enfim. Enquanto, desse lado, nós temos o Ministério Público, nós temos o Poder Judiciário, nós temos os policiais para fazerem esse tipo de investigação, de trabalho investigativo, né? A Polícia Judiciária Civil, estadual, né? Ou federal. Temos as polícias militares que fazem a segurança, os policiais penais, né? Por outro lado, nós temos a defesa, o acusado. O acusado é representado por quem? Pelo advogado, mais ninguém. Então, vocês percebem que existe uma disparidade entre acusação e defesa, que é muito grande? Então, partindo desse pressuposto, ou seja, existe uma relação desigual entre as partes de um processo penal, aí é que nós podemos conceder esses direitos, né? Que é o direito de não autoincriminação, que é a pessoa de não produzir prova contra si mesmo. Então, não precisa fazer um bafômetro obrigatoriamente, porque ela não é obrigada a produzir prova contra si mesmo. Ela pode silenciar, né? Pode escolher não responder. Agora, as cortes superiores já entendem que, além de não escolher não responder nada, ela pode só responder as perguntas que ela quiser. Do seu advogado, ou só da acusação, ou só do juiz, ou no júri só dos jurados, né? Nós trabalhamos nessa linha. Maioria das vezes, no júri, o meu cliente, meu constituinte, só responde as minhas perguntas e as do jurado. Que o promotor, o juiz, eles têm técnicas de ir levando a pessoa e pode ir para um campo que a pessoa se complica mais. Então, nós temos que ter esse cuidado. E isso não é que é um direito de mentir, não é um direito que é de falsear. Ele existe a possibilidade de você
trazer alegações que efetivamente não sejam, não condigam com a efetiva real verdade, porque na verdade, a verdade não existe, né? Que os gregos já diziam que é impossível você se banhar 2 vezes no mesmo rio, ou seja, se reconstituir um fato pretérito é impossível, é imperfeito, o processo é imperfeito. Então, para se chegar a um juízo aproximativo de verdade, a gente tem que olhar para os elementos de prova. Então, é por isso que, não havendo prova suficiente, a regra é a absolvição, porque o Estado está aqui, o indivíduo está aqui, menor. Então, se durante um curso de uma ação penal toda, o promotor de justiça ou o procurador da República, que é o promotor de justiça a nível federal, não conseguiu reunir provas suficientes para condenar a pessoa, usando de todos esses elementos, essas formas de investigação, essas formas de persecução penal, né, esses instrumentos de persecução que o Estado detém, então, me desculpe, não temos como condenar uma pessoa, porque se o Estado não conseguiu, falhou na colheita de provas, a falta de provas não pode desfavorecer o indivíduo, deve favorecê-lo, porque justamente é reconhecido que esse processo é um processo que parte de uma relação desigual. Eu nunca tinha pensado assim nesse âmbito das partes serem desigual. Agora que o senhor falou, eu fiquei já um pouco mais... Porque realmente não tem como comparar o tamanho do Estado, o poder do Estado para uma defesa, para uma acusação. Nossa, eu fiquei... Mas uma coisa que o professor falou sobre a sociedade, a gente até pesquisou 2 filósofos que resumem basicamente assim, que é o Rousseau e o Durkheim. O Rousseau ele fala que o homem é o fruto da sociedade, e o Durkheim ele fala que a sociedade vem antes do homem, ou seja, existiu a sociedade para depois vir um homem. Eu acho que esses dois, eles complementam muito o que a gente está falando, assim. É porque, assim, depende muito das regras da sociedade para a atuação de uma pessoa. Por exemplo, no direito, vai depender muito do mundo do direito para a atuação do advogado. Então, assim, se no direito tem muitas lacunas, tem muito desfavor, então a atuação do advogado vai ser baseada em muitas lacunas e muitos desfavorecimentos. Assim, é o que eu penso sobre isso. Se nesse mundo jurídico que a gente tem, tem muita disputa, o advogado ele vai agir em forma de disputa. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que é isso. Sim, não tenho... Não acredito. Eu acho que a sociedade rege, né? Isso forma personalidade, inclusive, né? Nós temos as pessoas, as personalidades sendo formadas para se adequar à sociedade que vive. Entende? Isso de certa forma, se você parar e pensar, chega a ser preocupante, né? Veja, para pertencer a certos grupos, hoje está em auge, né? Para pertencer a certos grupos, eu mudo totalmente a minha forma de viver e minha cultura. Enfim, personalidades sendo formadas, né? Condutas sendo praticadas com base, né, na sociedade em si, né? Não é mais assim, a sociedade ela vem como já foi, né? Nós dominamos o nosso interior e aí a partir daí constrói-se a sociedade, né? Isso mais recentemente tem muitos pensadores dizendo que Jung e outros mais aí dizendo que não, a sua personalidade ela vem para se adequar a um local que você vive. É por isso que também, né, quando a gente começa a falar e entra nesse campo da personalidade que é tão grande, gigantesco, e você tem psicologia jurídica, né, sociologia, filosofia, você tem um problema, né, que é entender que às vezes a pessoa ela tem uma tendência criminosa, né, por conta da escolha das condutas, da personalidade, e que pode ser intrínseca, pode ter nascido com ela, pode ser um gene, como pode não ser, né? Pode ser fruto do meio mesmo que ela se formou ali. É complexo, né? Eu acho que é complexo, sim. Não, o professor explicou muito bem essa relação de poder, né? Fui bem sucinto nisso, mas
Ainda bem que o professor está aqui para explicar isso. Mas não sei o que o professor Ima pensa sobre isso. Claro, o que eu vejo? Eu acho que o direito, como um instrumento de controle social, ele também, né, professor William, ele é um reflexo da sociedade, evidente que sim. Posso dar um exemplo aqui rápido de um caso, inclusive de júri, que é uma coisa que antigamente era natural ser trabalhado dessa forma, hoje em dia já não se aceita, o Supremo já pacificou o entendimento sobre isso, que é a questão da legítima defesa da honra, né? Nós temos um caso muito famoso, que é o caso da Ângela Diniz e do Doca Street, né? Ela foi morta pelo convivente, ela era uma mulher à frente do seu tempo, né? Antigamente as mulheres eram muito mais privadas, né? Nas questões assim da vida comum e sexualidade, enfim, as mulheres eram muito mais privadas. Hoje nós tivemos o rompimento de alguns tabus, né? E o que aconteceu? A Ângela Diniz acabou, por ser uma mulher que era mais assim liberal nos costumes, vamos dizer, o seu marido convivente, não sei efetivamente se eles eram casados ou só tinham um namoro, agora não recordo. Mas ele acabou se enfurecendo de um dia que ele saiu e descobriu algumas coisas e acabou a matando. Na época do primeiro julgamento, quem foi o seu advogado? Foi o advogado considerado o advogado do século, Evandro Lins e Silva. E a tese por ele aventada no júri era a tese de legítima defesa da honra. Sob qual argumento? De que ele teria cometido o crime impelido sob um motivo de relevante valor social ou moral, que seria ela ter esse jeito mais liberal, não ser uma mulher como se esperava naquela época, o que deveria ser uma mulher, né, na questão dos costumes e tudo mais, e que por conta disso ele teria que ter uma pena mais baixa. Isso efetivamente foi acatado, ele foi condenado por esse crime, mas na forma do homicídio que nós chamamos homicídio privilegiado, com uma causa especial de diminuição de pena. Isso causou um furor muito grande das feministas, né? As feministas daquela época se insurgiram muito contra isso, a ponto de que o julgamento fosse anulado. Houve uma pressão popular tão forte que o julgamento foi anulado. Ele foi novamente a júri e, dessa vez, não foi condenado na forma de privilégio, né? Ele foi condenado por um homicídio sem essa causa especial de diminuição de pena. Então, veja, professor Willi, que quando a gente fala que o poder emana do povo e por ele é exercido, isso é uma verdade absoluta, né? E a sociedade, o direito é um produto da sociedade. Nós temos hoje, por exemplo, você sai na rua, você é uma pessoa naturalmente fumando maconha, e isso, né, não é uma coisa que é mais impedida. Porque com os processos de avanço na nossa sociedade, isso é uma conduta que, socialmente, hoje em dia, ela já é adequada, né? Então, o direito é efetivamente um produto dos avanços sociais. E aquilo que a gente entendia como certo ou errado antigamente, já não é o que a gente entende como certo ou errado hoje. E as coisas vão mudando, vão se relativizando. E o direito, o poder judiciário, então, por intermédio do poder judiciário, vai respondendo a essas formas e com demandas que, por nós, muitas vezes, trazidas pelos advogados, a questão hoje muito forte dos transgêneros, né? A questão, por exemplo, da Lei Maria da Penha, relação entre duas mulheres, pode se aplicar a Lei Maria da Penha? Hoje em dia já se entende que sim, é possível, duas mulheres. Se uma mulher está violentando a outra num contexto de relação de violência doméstica entre a relação e existe uma relação conjugal entre elas, já se aplica a Lei Maria da Penha para mulheres, né? Em situação de vulnerabilidade em relacionamento com outras mulheres. Então, a sociedade vai mudando, a percepção dos indivíduos sobre determinadas situações vai mudando também, e o poder judiciário, o direito, né, ele vai respondendo a isso também, porque nós somos um produto da sociedade. Efetivamente, não há dúvida sobre isso. Mas uma pergunta, assim, que me veio na cabeça agora. Ao observarmos, né, toda a sociedade, o avanço, assim, a gente, querendo ou não, observa que a sociedade em si avança e evolui de forma muito rápida, o ser humano em si. Só que, na opinião dos doutores, ao observar e ver que o ser humano sempre está evoluindo
E, querendo ou não, sempre houve, né, esse tipo de crime, como, por exemplo, feminicídio, que o senhor mencionou, legítima defesa de honra. Inclusive, ela não foi banida há muito tempo, né? Mas, na opinião dos doutores, vocês acham que o direito, a legislação, o júri em si, tudo, evolui conforme o ser humano ou é, de certa forma, atrasado? Qual que seria a opinião dos doutores? Essa eu vou começar, doutor. Com certeza, né? Com certeza, a evolução do direito ela acompanha a evolução da humanidade, né? Vamos pegar o crime, né? Então, crime, onde você tem registro da história da humanidade, você tem registro de crime acontecendo. O crime sempre existiu. Se você quiser pegar a Bíblia, você vai ter o primeiro crime lá, né? Caim matou Abel e não parou mais. O que acontece hoje é a banalização do crime, né? Tem até Hannah Arendt traz essa informação, a banalização do crime. Mas, veja, se nós acompanharmos um aspecto da sociedade, que é como as pessoas, como a sociedade pune os seus, nós vemos uma evolução. Pode estar longe do ideal, mas é uma evolução. Nós temos a história das penas e das prisões, e as prisões muito recentes, na verdade, porque prisão, como a gente conhece hoje, é da Idade Moderna para cá, né? Até a Idade Média foi só pena. Você prendia para punir, na verdade. A punição chegava ainda. Então, nada mais é do que a própria pena demonstra como o direito evoluiu, né? Como as pessoas puniam na antiguidade, mesmo havendo regras. Você tem o Código de Hammurabi, por exemplo, que é de 1700 antes de Cristo, inclusive muito, né, muito bem elaborado por conta, né, até hoje você tem livros, né, que traduzem isso e vê noções de direito penal, direito de família, direito civil, né, direito do trabalho, regras, né, sociais, mas esculpido numa pedra, né? Então, olho por olho, dente por dente. Depois a gente vem as penas aflitivas, né, corpóreas. Então tinha que punir machucando na própria pele para mostrar para o outro, para ele não continuar, né, não fazer a mesma coisa. E por aí vem, até chegar na pena de prisão, né? Então a pena privativa de liberdade hoje conta a história, né, de uma evolução social, chegando via direito. Sem dúvida nenhuma, eu entendo que o direito ele acompanha assim a evolução. É necessário, né? É necessário, não dá para. E o próprio caso que o doutor contou agora do clamor popular, do clamor social, cancelando, né, um julgamento, refazendo e aí sim aceitando aquele segundo resultado, né, demonstra isso. Nós podemos, e aí temos muitos casos, né, exemplos que nós podemos tratar aqui que retratam bem isso, né? E condutas assim que, por exemplo, antigamente não eram aceitas e hoje em dia já são concebidas, né? Por exemplo, antigamente adultério era crime, né? Deixou de ser. Hoje em dia o STJ já está discutindo se a amante tem direito ou não à herança, né? Sim. Então a gente tem o direito, não é estático, porque ele nasce para regular situações e ele não consegue regular todas as situações, né? Então, à medida que a sociedade vai avançando, né, o direito começa a dar um tratamento para situações que até então não eram regulamentadas. Por exemplo, casamento entre homossexuais. Até pouco tempo isso não era uma coisa que era visto. A gente sabia que tinham pessoas que se relacionavam, tudo, mas não se discutia. De um casal de homossexual, um dos dois faleceu. Como que a gente vai tratar isso? A questão dos bens. Como é que a gente vai dividir? O companheiro tem direito ou não tem? O direito tem que tratar de resolver esse tipo de coisa, né? Hoje em dia já existe uma regulamentação sobre isso, o casamento é permitido, o direito às associações. Então, começamos a falar da Boate Kiss, já estamos, né, num outro universo. Mas o direito, sim, é um produto
das interações e evoluções sociais. Isso não tem dúvida. E não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente. O dever ser. Ele diz como deve ser. E para dizer como ele deve ser, inclusive em outras áreas, né? Ele precisa acompanhar o que está acontecendo. Ele é dinâmico, né? Como a gente sempre diz. Justamente. Por exemplo, nós podemos falar da Lei Carolina Dickmann. Agora, as pessoas têm facilidade de pegar um telefone, um celular, um smartphone, tira foto, manda foto. Há 10, 20 anos atrás, isso não existia. Então, não fazia sentido ter uma lei que proibisse ou que criminalizasse vazamento de fotos de nudez, porque nós não tínhamos como, né, isso acontecer usualmente. Hoje em dia já é fácil. A pessoa está ali, tira uma foto, vaza a foto. Então, o legislador vem percebendo essa necessidade de regular novas situações que não existiam em momentos anteriores e passa a regular, e a gente vai adaptando a nossa forma de viver, de interagir em sociedade a partir dessas transformações que vão ocorrendo. Bullying, stalking. Exatamente. E por aí vai. E por aí vai. E isso significa que tudo depende do caso concreto, né? Como vocês sempre ouvem. Por quê? Porque um julgamento nunca vai se repetir, né? Sim. Então, o tratamento que foi dado no caso Boate Kiss, por mais que tente se repetir, a atuação não vai ser a mesma, os casos vão ser diferentes. As pessoas, quando são condenadas e cometem o mesmo crime, têm penas diferentes, né? Tudo depende da análise específica. Né? E eu pegaria um gancho, se me permitem, né? Estou falando muito já, mas pegaria um gancho no seguinte, professor William. Veja que como é importante essa questão, né, de nós discutirmos. O quanto a sociedade acaba influindo. Por quê? Veja que o julgamento foi anulado, né? Os réus acabaram sendo soltos, e aí sai um documentário no Netflix, um documentário que é, assim, eu entendo como bastante emocional, para não falar até apelativo, né? E aí quem vai julgar são as pessoas da sociedade, que pessoas que talvez até tenham visto o documentário. Então, certamente o julgamento não vai se repetir igual, né? Pode ser que até num sentido assim mais rígido, né? Numa situação que seja mais até pior para os acusados, enfim. Tudo isso acaba... É evidente que a sociedade também contribui para essas questões. Aquela famosa frase do direito, né? Tudo depende. Mas hoje eu gostaria de agradecer a presença dos doutores aqui. Infelizmente, a gente vai ter que terminar. A conversa tá boa. Mas muito obrigada por ambos terem comparecido, estarem aqui, nos presentearem, né, com o vosso conhecimento, experiências, que pra gente tem nem palavras para falar, né? São inspirações. Uma experiência totalmente nova, a gente nunca tinha feito, mas assim, foi muito produtivo. A gente espera também que o podcast seja produtivo para alguém, que tenha levado aprendizado para alguém, mas a gente gostou bastante, agradecemos pela presença de vocês e vocês vão ajudar bastante a gente. Eu estou honrado com o convite, com vocês terem, né, trazido esse tema à baila e a importância, né, de sempre falar. A gente precisa, sempre que possível, né, transmitir o que a gente tem de experiência, tem de conhecimento. E isso faz parte, inclusive, da evolução. Né? As pessoas evoluem, né, com isso. Aprendi muito hoje. Muito obrigado, professor. Uma honra estar novamente ouvindo ali as suas palavras. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Obrigado, gente. Rapidamente também, só reiterando aqui o que o professor William disse. Para mim é um prazer, porque é uma temática que é muito cara para mim. E nós estamos aqui sempre aprendendo, né? Eu também, essa troca é muito salutar, eu acredito. Então, estou à disposição para quando vocês quiserem fazer de novo, aí a gente senta de novo e volta a conversar. Um forte abraço.